Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Eu vou meditar parte do capítulo 3 e também vou meditar na primeira carta de Paulo também a Timóteo, no capítulo 4. A meditação será baseada no capítulo 4 da primeira carta e também no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Lembrando que essas duas cartas, elas foram escritas por ocasião de Paulo na prisão em Roma. Ou seja, Paulo já estava preso em Roma quando ele escreveu essas duas cartas. A segunda carta ele escreveu provavelmente por volta do seu segundo encarceramento e quase no finalzinho da sua vida, quando ele foi executado em Roma. Pode ver que na segunda carta, quando ele pede para que Timóteo venha ter com ele o mais rápido possível, pode ver que no versículo 9 do capítulo 4, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois me é útil para o meu ministério. Se você ler os versículos anteriores, no versículo 6, por exemplo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, sabendo que a sua partida estava bem próxima, ele pede para que Timóteo venha ter com ele o mais rápido possível. Então, as duas cartas, na verdade, foram escritas quando ele estava preso em Roma. E o que me chama a atenção nessas duas cartas é que tanto na primeira como na segunda, em um determinado ponto da sua carta, Paulo ele chama atenção ao jovem pastor Timóteo com relação aos últimos dias. Eu vou ler, primeiramente, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, alguns versículos deste capítulo, que ele vai falar sobre os últimos dias. E também, na primeira carta, ele também fala sobre os últimos dias, tanto no capítulo 3 da segunda, como no capítulo 4 da primeira carta, ele fala a respeito dos últimos dias. O capítulo 3 da segunda carta diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Veja bem a colocação de Paulo. Nos últimos dias virão tempos difíceis. Ele estava alertando ao jovem pastor Timóteo que nos últimos dias viria tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Veja bem que Paulo, instruindo ao jovem pastor Timóteo para que ele fugisse dessas pessoas. E veja bem que ele não está falando para ímpios, ele está falando para pessoas que estavam inseridas no seio da igreja e que estavam praticando isso. Veja bem, tendo forma de piedade, tendo a forma
parecendo serem piedosos. O que é piedoso? A palavra piedosa é aquele que é devoto a Deus, ou tem devoção, dedicação à pessoa de Deus. Então, piedade é isso, é aquela pessoa que é devotada, aquela pessoa que serve, que dedica o seu tempo, a sua vida a Deus. Mas ele diz que tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, Paulo diz, foge destes. Ou seja, esses homens viviam de aparência e não daquilo que realmente eles eram, ou que deveriam ser. Na verdade, eles deveriam ter uma vida de piedade e demonstrar essa piedade na prática. Mas, na verdade, eles só tinham uma forma, a aparência de piedade, mas no íntimo dos seus corações, eles eram ou praticavam essas coisas que Paulo cita aqui nos versículos 1, 2, 3 e 4. Que esses homens, eles eram egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. E veja bem que ele fala que essas pessoas praticariam isso nos últimos dias. Olha, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou tempos trabalhosos, pois os homens serão. Veja bem que o ser aqui está apontando para o futuro. E nós estamos vivendo esses dias atuais. Nós vamos meditar. Eu tenho cada palavra dessa aqui no original grego. E o original grego ele vai nos dar uma visão mais ampla a respeito de cada palavra dessa aqui que Paulo cita na sua carta ao jovem pastor Timóteo. Ele começa aqui com a palavra egoísta. A palavra egoísta no original grego é philautos. O que é philautos? Philautos é a pessoa que ama a si mesma. Quem ama a si mesmo em detrimento do seu próximo, ele é um egoísta. Depois ele falou dos avarentos. Avarento é filarguros. Filarguros é aquele que ama o dinheiro. Ele ama o dinheiro em detrimento das pessoas que estão ao seu redor. Então o capital, o money, o dinheiro fala mais alto do que todas as coisas. Então ele adora esse Deus que é o dinheiro. Depois ele falou de pessoas jactanciosas. O que é jactanciosa? E para começar, a palavra grega é uperefanos. Uperefanos. Ou seja, hiper, né, seria a palavra grega hiperfanos. Hiperfanos é aquele que se coloca acima das outras pessoas. Então ele é um jactancioso, ele se coloca acima do seu próximo. Depois ele falou de blasfemadores, e aqui a palavra grega é blasfemos. Blasfemos é uma palavra que significa aquele que fala mal, aquele que difama o seu próximo, ou seja, aquele que divulga a má fama do seu próximo para com outras pessoas, ou aquele que semeia a dissensão, falando mal do seu próximo com outras pessoas. Ele falou também de desobediente a pais. Isso aqui é muito claro, não precisa nem de pegar o original. Desobediente, aquele que não se submete à autoridade dos pais. Depois ele falou de ingratos. Ainda no versículo 2, ingratos. Está no versículo 2, ingratos é a pessoa mal agradecida. Ele não reconhece aquilo que os outros fazem em prol da sua vida. Então é um mal agradecido. Depois ele falou de pessoas irreverentes. Irreverentes é uma palavra grega que é anósios. E anósios é uma pessoa que profana, que fala, que é um ímpio, que é um mal. Mal aqui é no sentido de caráter. Ele tem um mau caráter. Então ele se torna irreverente, que não se reverencia, que não reconhece. Depois ele fala de desafeiçoados. Já está no início do versículo 3. Desafeiçoado é uma palavra grega que é astorgos. Astorgo é sem afeição natural ou insociável. A pessoa que ele não consegue viver nesse contexto social, ele não vive no social, ele não se agrega às pessoas. Por quê?
porque ele não tem afeição natural para com seu próximo. Não tendo afeição natural para com seu próximo, ele é insociável, ele não consegue viver em sociedade. Por isso que diz aqui que é desafeiçoados. Tem outra palavra também, no versículo 3, que é implacáveis. A palavra implacável é aspondos. Implacável aqui significa ausência de negociação ou de pacto. A pessoa que não celebra uma aliança com uma comunidade. Aqui veja bem que Paulo estava direcionando a sua carta ao jovem pastor Timóteo, e isso porque Timóteo ele era um pastor de uma igreja. Ele estava na liderança de uma igreja e que no seio dessa igreja existiam pessoas que não aceitavam o quê? Nenhum tipo de negociação ou pacto ou aliança dentro da igreja. Então, esses eram o quê? Os implacáveis. Depois ele fala de caluniadores. Caluniadores, incrível que pareça, a palavra grega para caluniadores é diabolos. Isso mesmo, a palavra grega é diabolos. Aquele que calunia o próximo é um diabo. É o que está escrito no original grego. Pode pegar o original grego e faça leitura. Está escrito lá que é diabolos. Diabolos é caluniador. O que é um caluniador? É aquele que acusa o seu próximo com falsidade. Ele inventa uma mentira e acusa o seu próximo. Ele se torna, quando ele faz isso, ele se torna um diabo. Diabolos. Depois ele fala também que sem domínio de si, ou seja, a palavra grega é a krates. A krates é aquele que não tem controle sobre os seus desejos, ou seja, ele não tem controle próprio, não tem controle sobre as suas atitudes, ele é um descontrolado, por isso que é sem domínio de si. Depois fala de cruéis, e veja bem que a palavra cruéis aqui é uma palavra grega também, anemeros. Anemeros é não domesticado, ou seja, selvagem, é aquele indivíduo que é comparado a um animal selvagem que ainda não foi domesticado. E um animal que não é domesticado, ele não consegue viver junto às pessoas. Ele compara isso àquelas pessoas que são cruéis, a animais que não conseguem viver em comunidade. Depois ele falou sobre inimigos do bem. E inimigos do bem, ele usa a palavra afilagatos. Por que afilagatos? Há um prefixo no original da palavra da língua grega, afilagatos. O prefixo é um prefixo de negação, ou seja, ágatos é bom, ou bondade, ágatos, que vem a palavra ágape, que é amor, e ágatos, bem, bom. Então, afilagatos é aquele que se opõe à bondade, ou aquele que é contra o bem, aquele que é inimigo do bem. Isso são as pessoas inimigas do bem, que é afilagatos. Depois ele usa outra palavra, já aí no versículo 4, que é traidores. Traidores é aqueles que agem por detrás e, agindo dessa forma, ele trai o seu próximo para benefício próprio. Lembra de Judas? O que Judas fez? Ele traiu Jesus, vendendo por 30 moedas de prata para benefício próprio. É um traidor. Depois ele fala de atrevidos, e atrevidos aqui, uma palavra grega que é propete. Propete é a pessoa que é atrevida, é apressada, ela age apressadamente. Quem age atrevidamente e apressadamente corre um sério risco de praticar algo que não beneficie uma comunidade ou uma igreja a qual ele está inserido. Depois ele falou também de enfatuados. O que é enfatuados? Enfatuados é uma palavra grega que é tufo, com 2 Os no final. Ou seja, ele está cego com o orgulho, com o seu próprio orgulho, a pessoa tão orgulhosa que ele é cegado com este orgulho e é convencido
que ele é maior do que as outras pessoas. Isso, tufos, dá a ideia de fumaça, aquilo que se expande e dá um volume que na realidade não é. Então, quando você olha para a pessoa enfatuada, é uma pessoa cega com o seu próprio orgulho, chegando à conclusão, ou ele foi convencido por ele próprio, que ele é maior do que as outras pessoas. E depois fala de mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. A palavra aqui, amigos de Deus, fala de Eusebeia. Eusebeia é uma palavra grega que quer dizer ser dedicado ou ser fiel a Deus. Ou seja, essas pessoas que Paulo falou aqui, as características dessas pessoas, elas eram mais amigas dos prazeres. Prazeres aqui fala de epitúmia, desejos fortes, descontrolados, e eles preferem amar mais os desejos do que serem amigos de Deus, ou seja, serem dedicados a Deus, serem devotos a Deus. Aí que vem a palavra piedade. Piedade é dedicação, devoção para com a pessoa do Senhor Deus. E aí vem a palavra Eusebeia. Outra coisa que me chama a atenção é que, tendo a forma, ou seja, eles parecem que são amigos de Deus, que aí ele usa novamente forma de piedade, piedade é Eusebeia, amigos de Deus é Eusebeia também, as duas palavras, uma no final do versículo 4 e outra no início do versículo 5. Então, eles parecem que são amigos de Deus, mas negando-lhe, entretanto, o poder, foge destes também. Sabe qual que é a característica? Eu até anotei aqui, que uma das características daqueles que amam mais os prazeres do que as coisas de Deus é o seguinte, que a normalidade das coisas, o que Deus quer de nós é o seguinte, é que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas que estão em nosso poder. Repetindo, a lógica diante de Deus é esta, é isso que Deus quer de nós, que nós o amemos de todo o nosso coração. Depois, nós devemos amar e adorar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar o nosso próximo como a nós mesmos e usar as coisas que estão sob o nosso domínio. Mas os amantes de si mesmo, que ele fala sobre os filautos, os egoístas, eles são amantes de si mesmo, ou seja, eles amam a si mesmos, eles deixam Deus de lado e passam a amar as coisas e usar as pessoas. Veja bem, é o inverso. Eles amam a si mesmo, deixam Deus de lado, amam as coisas e usam as pessoas. Essa é a característica daqueles que Paulo escreveu aqui. Isso Paulo está falando dos últimos dias e que surgirão essas pessoas que têm essas características no seio da igreja. E agora, para encerrar a meditação, no capítulo 4 da primeira carta, Paulo fala o seguinte também: ora, o Espírito aqui é maiúsculo, o Espírito Santo afirma, aqui o Espírito Santo afirma expressadamente que nos últimos tempos, pode ver que aqui ele não usou os últimos dias, lá Paulo diz que nos últimos dias, aqui ele usa o termo últimos tempos, ou seja, tempo aqui é kairos. Kairos é o tempo oportuno, é o tempo em que Deus entra na nossa dimensão, ou seja, tempo em que as coisas devem acontecer. Isso é estabelecido pela soberania do Senhor Deus, ou seja, é o kairos de Deus, é quando Deus entra na nossa dimensão, faz aquilo que ele precisa de fazer. Isso se chama tempo kairos, ou seja, tempo kairos, porque para definir tempo na língua grega nós temos cronos, nós temos kairos e nós temos aionos. E o que está nesse texto aqui em grego é kairos, ou seja, tempo oportuno, o tempo certo de Deus agir. Então, olha, no final dos tempos, que nos últimos tempos, skatos, grego, skatos, kairos, nos últimos tempos, alguns apostatarão.
O que é apostatar? Apostatar é afastar de algo que eu estava caminhando. A apostasia, ela não se enquadra às pessoas que não conheceram o Evangelho. A apostasia, ela acontece no seio da igreja. Aqueles que conhecem a Cristo, conhecem o Senhor Deus e em algum momento da sua caminhada ele apostata na fé, ou seja, ele afasta dos caminhos de Deus. Ele diz que alguns apostataram na fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria mente ou cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e porquanto conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Então veja bem que ele fala novamente que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns apostatarão na fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, eles vão apostatar dando ouvido a ensinos de demônios e pela hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsidade. Eles falam mentira, tendo a mente cauterizada. O que é mente cauterizada? A palavra aqui é cauterion, a palavra grega é cautério, ou seja, queimada a ferro. Queimado a ferro. Ou seja, quando a pessoa ela é queimada com ferro quente, principalmente naquela época os escravos eram queimados, eram marcados com ferro quente, a parte onde recebia essa marca, a pele ali queimada, ela perdia a sensibilidade. E Paulo diz aqui que, aqui no caso, é que essas pessoas tinham a sua mente cauterizada, eles perderam a sensibilidade espiritual e deram ouvidos a o quê? A ensinos de demônios. Tem um lugar que fala que eles amontoarão para si doutores, tendo comichões em seus ouvidos. O que é comichões? Eles vão dar ouvidos àquilo que agrada a sua pessoa e vão colocar em descrédito toda a palavra do Senhor. Ou seja, aquilo que as pessoas falam, ou que esses doutores vão ensinar e que agrada o seu coração, agrada a sua carne, é que eles vão dar ouvidos. Por quê? Por que eles vão dar ouvido? Porque estes ensinos satisfazem os seus desejos pecaminosos. E eu creio que é isso que nós estamos vivendo nesses dias atuais. Pleno século XXI, nós estamos vivendo uma degradação do ser humano. O ser humano está se tornando um animal, como um animal irracional. As pessoas são desafeiçoadas, as pessoas são avarentas, mais amantes de si mesmo do que amando o seu próximo, e assim tantas coisas que está acontecendo na nossa sociedade. Por isso que eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. É hora de despertarmos, é hora de atentarmos para a santa e fiel palavra do Senhor, vivermos segundo ela, porque do contrário nós perderemos o arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!